Olá, eu sou o professor Felipe. Hoje nós vamos falar um pouquinho da função seno, tá? Para isso, a gente vai precisar do círculo trigonométrico e, através do círculo trigonométrico, a gente vai trabalhar as ideias da função seno, tá bom? Basicamente, é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Então, vamos lá. Quando eu olho o círculo trigonométrico, eu tenho que pensar que esse círculo trigonométrico ele tem raio 1, né? E o eixo do seno é o eixo y, né? A gente está pensando aí do eixo das abscissas, que vai dar o meu eixo do seno. Quando eu vou trabalhar com uma função, eu tenho que lembrar que a função é uma terna, né? Ele tem um conjunto de saída, um conjunto de entrada e uma relação que liga esses conjuntos, né? Cada elemento do primeiro conjunto sendo identificado a um elemento do segundo conjunto. Então, essa é uma ideia de função para toda e qualquer função. No caso da função seno, a gente vai ter também um conjunto de saída, um conjunto de chegada, só que no caso de função, esses números têm que ser números reais. Então, se eu for pensar em quem é meu domínio, quem é meu contradomínio em imagem, meu domínio é um número real, meu contradomínio é um número real, minha imagem é um número real. E aqui eu vou ter que pensar em números reais. É por isso que para trabalhar funções a gente usa radianos e não graus. Por quê? Porque grau não é um número real, radiano sim. E quando eu vou trabalhar com radianos, aí eu posso construir algumas coisas. Então no arco trigonométrico eu tenho 0 radiano, π sobre 2 radianos, π, 3π sobre 2 e o 2π que já seria uma volta completa, tá? E aí, para qualquer abertura, a gente vai pensar no comprimento desse arco. Então, digamos que eu tenho aqui esse comprimento aqui, né? Aqui tem um comprimento de um arco, né? Tem uma posição aqui que eu estou andando e aqui no eixo y eu tenho aí a função seno acontecendo. Então, aqui seria um seno, né? De um x no arco, eu tenho seno de x aqui do outro lado, tá? Então, para cada valor que eu ando nesse arco, eu tenho um valor respectivo ali no eixo y, que seria o tamanho do meu seno, tá bom? Essa é a ideia. E aí, o que a gente observa, né? Começando aqui pelo zero, eu consigo observar que seno de zero é zero. Tá aqui, ok? Seno de zero é zero. Eu consigo também pegar esse comprimento desse arco, retificá-lo e colocá-lo sobre a reta real. Então, eu consigo dizer, por exemplo, que esse valor aqui seria... aqui, vou colocar aqui. Esse valor aqui seria π sobre 2. Aqui, π, 3π sobre 2 e o 2π, né? Que seria minha volta completa, tá? Pensando aí no meu arco. Vamos lembrar, a minha circunferência tem raio unitário. Então, o maior valor que ela pode ter, que está aqui em cima, é 1. E o menor valor é menos 1, tá? Então, à medida que o meu x, né, se desloca, então eu tenho, digamos que eu tenho esse outro aqui, ó. À medida que o meu x desloca, o valor aqui do seno também vai se deslocando. Então, isso vai acontecendo em vários momentos. À medida que meu x se desloca, o valor aqui no meu seno vai também mudando, né? Então, eu tenho lá um x no zero, um x um pouquinho acima. Então, à medida que meu x anda, o valor aqui no seno, no eixo y, também vai se deslocando. Então, a função seno é justamente isso. Dependendo do valor que meu x assume, que é um valor real, né? O valor do meu seno também varia, nesse caso entre 0 e 1, nessa função específica, né? Uma introdução à função seno. Vou colocar então aqui o meu 1 e aqui o meu menos 1, para a gente entender isso melhor. Então, olha só que a gente pode perceber que esse primeiro 1/4 de arco é maior do que esse raio, né? Esse 1/4 de arco já mede π sobre 2. Quer dizer, 3,14 dividido, aproximadamente, 3,14 dividido por 2, esse é maior que 1,5. E o meu raio é 1. Então, para eu movimentar o meu x nessa direção,
o que o x percorre é muito maior do que o y percorre. Certo? Então, o que o meu x vai percorrer é maior do que o meu y vai percorrer. É por isso que isso não é uma reta, né? Ele vai ser uma curva. E o que a gente consegue perceber? Que à medida que o meu x aumenta, o meu y também está aumentando, até chegar lá no π sobre 2, que ele vai valer 1. Essa mesma ideia, ela vai ser espelhada para o outro lado. Então, só que aqui nesse outro lado, eu não estou aumentando, né? À medida que meu x continua aumentando, o meu y agora está diminuindo, voltando para zero, porque quando chegar em seno de π, ele é zero de novo. Então, ele faz esse movimento, né? Ele está indo e ele volta para zero. Tudo bem? Quando eu vou para o terceiro quadrante, o seno ele não é mais positivo. Ele começa a ter valores negativos. E ele vai fazer o movimento até o menos 1. Então, eu venho aqui, ele vai até o menos 1. Deixa eu voltar aqui, ficou feio. Ele vai até o menos 1. E aí, de novo, no quarto quadrante, volta ali para zero. Como é um número real, né? Aí eu posso ter valores maiores que 2π. Só que essa forma dessa curva, ela começa só a se repetir. Então, se eu colocar aqui, né, esse pedaço 5π sobre 2, ela volta para cá. Então, o que está acontecendo? Eu estou só aumentando o meu período, né? 3π, quer dizer, minha curva está aqui, ó. Então, ela vai fazendo esse movimento infinitamente e vai continuando a trabalhar assim, tá? Então, essa é uma ideia inicial da função seno, tá bom? O que a gente pode reparar? Então, uma curva inicial da função seno tem essa trajetória. Eu posso construir uma forma geral da função seno, tá? Então, o que é essa forma geral? Ela vai dizer assim, a função seno é o y, né, que é ali, ele no que a gente construiu, é y igual a seno de x, né? Nessa forma geral, a gente pode dizer que é um a mais b seno de nx mais m. Estou colocando vários parâmetros aí, tá? E aí a gente começa a analisar cada um desses parâmetros. Então, vamos lá. O que seria esse a? Esse a, ele vai fazer um processo de translação vertical. Então, eu vou pegar essa minha função que está aqui em cima, essa daqui, que está aqui, que é y igual a seno de x, e o que eu vou fazer com ela? Eu vou copiar e vou colocar uma outra função que tem um processo de translação, tá? O que isso significa? Vou colocar aqui um y igual a 1 mais seno de x, tá bom? Não ficou legal ali, deixa eu posicionar direito. Tá, vou posicionar aqui, ó. Então, essa de vermelha aqui, eu vou colocar como y igual a seno de x. O que eu quero fazer é ter a função que eu vou colocar de preto, que é y igual a 1 mais seno de x, né? Seno desse meu x. Aqui eu sempre esqueço de colocar esses parênteses, é importante, para dizer que aquele é o meu argumento, tá? E aí, o que a gente tem? Eu vou pegar essa função, que ela está aí nessa posição, e eu vou subir uma unidade. Então, tudo que está sendo mostrado aí vai parar aqui nesse 2. Ele está subindo uma unidade. Então, ela simplesmente se desloca para cima. Então, ela vai fazer esse movimento, ó. Tá aqui. Olha lá. Então, o movimento que a gente tinha dela construindo... Nossa, o desenho ficou ruim aqui, né? Então, esse movimento que a gente tinha dela é o mesmo movimento
só que agora ela tem uma unidade para cima. Ela sofreu um processo de translação de uma unidade para cima, tá? Então é a mesma função, só que ela transladou, ela subiu uma unidade, tá bom? Essa é a ideia. Olha lá. Se eu coloco y igual a seno de x, aqui é o argumento, menos 1, então ela está descendo uma unidade. E aí é a mesma coisa, né? Vou colocar aqui o menos 2, e ela desce uma unidade. Então eu tenho essa função, ó. Ela está aqui. Deixa eu tentar desenhar o melhor possível. Então, né, não é meu... Aqui não ficou legal. Tô tentando deixar o melhor possível. Aí. Então é a mesma função, só que ela desceu uma unidade, tá? Então, de novo, a gente está trabalhando com esse tipo de função. Então, o A ele faz uma translação vertical. Aí eu vou voltar. O B, então meu y do A mais B seno de nx mais m, o meu B ele vai mexer com a amplitude, né? Então, o B aqui ele vai trabalhar com a amplitude. O que isso significa? Ele vai, assim, numa linguagem bem, né, nada matemática, mas que dá para entender, ele vai esticar ou comprimir o meu gráfico da minha função ali, pensando no meu y, tá? Então, volto lá no meu exemplo, volto naquela que a gente tinha inicialmente, essa daqui. E aí, em cima dessa, vamos pensar essa vermelha y igual a seno de x. Vamos pensar o que seria y igual a 2 seno de x, né? 2 seno do argumento x. Bom, então o 2, eu vou mudar a amplitude da minha curva. Então ela vai do menos 2 até o 2. É isso que eu estou fazendo. Está mudando a amplitude da curva. Então ela tem o 0... sobe, ó, ela mudou a amplitude da minha curva. Deixa eu eliminar isso aqui. Meu desenho talvez não esteja o melhor de todos, mas dá pra gente entender o que está acontecendo. Então, quando eu multiplico por 2, ela esticou, né? E aí, como é que eu faço ela comprimir? Eu vou multiplicar, na verdade, vou dividir, multiplicar por um número entre 0 e 1. Então, se eu fizer meio de seno de x, então o que é isso? Eu vou comprimir, deixar pela metade. Então, o meio vai estar aqui, né? Mais ou menos, 1/2 e o menos 1/2. Então, ela comprime a minha curva. Então, ela vai fazer mais ou menos esse movimento. Claro que é um esboço só que eu estou fazendo, então não vai ficar totalmente exato. Então eu estou comprimindo a curva, tá? Então, ampliei e comprimi. Que mais? Quando a gente soma alguma coisa, que é o caso do y, então vou só acrescentar mais um caso aqui, né? Amplitude. Então, quando a gente soma esse m aí, né? Esse m que está sendo dito aí. Então, a minha y igual a seno de x mais 1, né? Mais 1. Vou pensar no a mais b seno de nx mais m. Então, eu estou somando, né? Quando eu somo alguma coisa, eu estou fazendo um processo de translação horizontal. Ela vai para a direita ou vai para a esquerda, né? Então, aqui é uma translação horizontal. Translação horizontal. Opa! Olha, escrevendo errado.
translação horizontal. Então, como que fica isso? Eu tenho aqui minha função, volto naquele meu gráfico, vou utilizá-lo toda hora para recorrer a essa ideia. Tá aqui minha função. Deixa bem organizadinho. Tudo bem. Essa é a inicial. Y igual a seno de x. Se eu somo π sobre 2, se eu fizer y igual a seno de x mais π sobre 2, significa que eu fiz uma translação horizontal, e olha só, e se eu somei, eu estou fazendo uma translação horizontal para a esquerda. Para a esquerda, de π sobre 2 unidade. Π sobre 2 unidade. Então, eu estou pegando a minha função do jeito que está e movendo π sobre 2 para a esquerda. Essa é a ideia. Então, olha só, né? Aqui está a minha função do π sobre 2. Estou fazendo basicamente isso aqui, ó. Estou movendo π sobre 2 para a esquerda. Olha lá. Peguei minha função que estava ali e trouxe para cá. Se eu subtraio, eu movo para a direita. Então, y é igual a seno de x menos π sobre 2. Aí eu estou movendo para o outro lado, tá? Então, eu tenho essa função. Vou tentar desenhar o melhor possível. Tá aqui. Eu tenho um movimento para o outro lado. Quando a gente começa a comparar tudo, aí a gente vê, ó, se eu estou trabalhando com o A, eu tenho para cima ou para baixo, né? Translação vertical. Com B, amplitude. Com com M, translação horizontal. Para a direita e para a esquerda. Com o N, eu vou ter algo que eu vou comprimir ou esticar. Então, o que eu vou fazer quando eu tenho o N, na verdade, é mexer com o comprimento da onda, né? Então, vou mexer com o comprimento da onda. Então, Y é A mais B, seno de NX mais M. Então, aqui eu estou mexendo com o comprimento da onda, né? Eu não vou dizer onda, mas na física a gente fala lambda, né? Comprimento de onda. Mas aqui é o comprimento da onda. Tá? Na verdade, eu estou mexendo com o comprimento da minha senoide, né? A função senoide aí, eu pego o comprimento dela e estou mexendo no comprimento da senoide, tá? Vou usar senoide. Ok? Então, o que eu vou ter? Vamos lá. Colo. Deixa eu arrumar aqui. E aí, lembro de novo, né? Essa é a que a gente tem, y igual y igual a seno de x. Se eu pegar y igual a seno de 2x, aí não é que ela dobra, né, o comprimento. Na verdade, o comprimento é dividido, ele é dividido por 2, tá? É o contrário, não é aquilo que a gente está acostumado. Então, o meu comprimento da função, ele é dividido. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela tem isso, ela tem isso, ó. Fazer esses desenhos é ruim. Olha lá, o comprimento da minha função foi dividido por 2. Claro que ela continua, né? Eu só fiz esse pedacinho pra gente ver o que tá acontecendo. Mas é o comprimento dela, tá? E se eu tiver metade x, né? Y igual a seno da metade x, né?
E aí, o que acontece? Aí sim, ela duplica o comprimento dela. Então, eu vou ter isso daqui, né? Deixa eu pensar aqui. Ah, tá aqui. Eu vou ter isso aqui, ó. Então, o comprimento dela duplicou. E aí, acho que nem tem espaço, ó, pra fazer um inteiro. Ela aumentou o comprimento, tá bom? Basicamente é isso. E até mais. Tchau, tchau, gente.